A produção para as mulheres foi a forma que elas encontraram de se reunirem como mulheres. Mas, isso antecede a participação na luta, por exemplo, né? de chegar nesse nível de eu vou para as ações do MST. Primeiro elas vivem esse momento da criação de grupos produtivos, de artesanato, grupos de discussão no acampamento ou no assentamento. A importância do grupo de mulher primeiro de tudo, é a organização, que a gente sempre estamos unidas nesse grupo, e também a busca pela uma renda, né? Essa busca todas nós mulheres do grupo desejamos, porque só os nossos esposos aqui no assentamento têm o seu trabalho, mas as mulheres às vezes ficam paradas por não ter um trabalho, e aí a gente planejou este grupo para que o grupo todo, coletivamente, unidos e reunidos, pudesse também ter a nossa fonte de renda. Mas tem necessidade de existir o grupo de mulheres, porque as mulheres também têm que ter, não que elas não tenham vez e voz dentro das assembleias, mas que também tem que ter, assim, tipo, um grupo de mulheres que se preocupem com a sua autossustentação, para que não esteja só dependendo do homem, para que não esteja ser necessário tudo que for fazer, tudo que for precisar, ter que depender do companheiro. Eu acho que a gente tem que ter uma formação como mulher para se sustentar. A maioria não sabia nem o que era cooperativa, o que era trabalhar junto, era cada um por si, né? E aí veio a gente começou a fazer aqueles grupos de mulheres e imaginar o que a gente podia fazer, que é onde veio, né? A gente, algumas hoje só quer trabalhar se for de 2, de 3, né? Unida ali. E tem a formação, né? A gente faz a formação, a gente tem umas palestras com algumas companheiras de que trabalhar junto é melhor, e a gente põe em prática, né? Para realmente, quando a pessoa termina, ver mesmo o resultado, que trabalhar foi muito bom, ajudou muito. No início, a maioria das companheiras não sabia o que era cooperativa, não sabia. Porque muitas mulheres nossas daqui do assentamento não sabiam, não conheciam o que era ser grupo, que era trabalhar coletivo. Então, assim, foi uma época muito boa, porque, assim, principalmente socialmente, a gente descobriu em cada uma delas suas qualidades, claro, cada um tem seus defeitos, né? Quem somos nós para apontar um ao outro, mas assim, a gente respeitava. Se a gente desse, na hora dos encontros de reuniões, se algumas dessem umas propostas que a gente não concordava, mas a gente respeitava, tentava conversar e ver que aquele ponto não era certo, e elas passavam a entender muito bem, sem ficar machucada ou magoada, tipo assim. Foi muito bom na parte social, para a gente se tornar, ver como a gente poderia ser, além de dona de casa, de mãe de família. Foi um tempo muito proveitoso. E as mulheres organizadas, além da questão de motivar, de organizar o assentamento mesmo, elas poderiam estar elevando a sua autoestima, que desde sempre que as mulheres são só donas de casa, e elas poderiam estar se inserindo no processo de produção, e aí também está tomando espaço nos espaços organizativos do assentamento, que vem as assembleias, os NBs, essas coisas que dependem muito dos assentamentos. E aí vem aquela questão de a mulher tomando espaço nos lugares onde eram só homens, né? Que além dela passar a produzir, passar a ganhar um espaço no assentamento e até entrar nas coordenações mesmo. Eu vejo que a organização das mulheres em uma comunidade é muito importante. Primeiro, as mulheres
são mais sensíveis, consegue ver o todo, consegue ver as necessidades, tanto da família como da comunidade, consegue perceber os perigos, né, na luta, consegue ter dimensão desse todo, que muitas vezes os homens não se preocupam, né? Não se preocupam, inclusive no enfrentamento da luta, né? Eles querem logo partir para brigas e outras coisas. As mulheres não, elas vão entender o que está acontecendo, o que é possível ser feito, fazer o máximo para que não haja violência, né? Isso tanto dentro da família, como dentro da comunidade, como na luta no geral, no enfrentamento com o latifúndio. Essa sensibilidade, essa visão desse todo, essa preocupação da mulher é muito importante, né? E a gente percebe que dentro da própria família e dentro do assentamento, as mulheres são as que mais se preocupam, inclusive com a própria produção, né? Ai, tem que produzir, porque ela que sabe que vai faltar o alimento, né? E ela tem que estar lá todo dia. O homem não se preocupa se não vai ter comida, se as coisas estão necessitando dentro de casa, para ele é normal. E a mulher, ela tem essa preocupação, ela consegue ver esse todo, mas ela não consegue ver só o detalhe de dentro de casa, né? Mas o questionamento da comunidade, no geral, as mulheres, muitas vezes as mulheres não, algumas não vão para as reuniões, mas sempre vão lá saber o que aconteceu, vai conversar com a outra, e no instante elas estão sabendo. E os homens às vezes nem se preocupam, eu não fui para a reunião, não se preocupam em saber o que está acontecendo, né? Então, eu vejo assim que as mulheres, inclusive eu digo que a produção só vai para frente quando a mulher está inserida, né? Ajudando a coordenar o processo, ela consegue impulsionar muito mais isso, ela se preocupa, tem essa sinceridade até maior, vejo, né? Nas comunidades que a gente tem trabalhado, né? As comunidades, as assentamentos que conseguiu se desenvolver, tem conseguido se desenvolver melhor, são aqueles que as lideranças femininas puxam, né? Estão em frente, estão organizando, né? A gente vê que o homem, quando está em frente organizando, é muito aquela história do seu patrãozão, do querer mandar e não querer inserir com que todo mundo tenha essa participação igualitária, né? A gente tem percebido isso e acho que é fundamental essa presença da mulher, essa importância dela nessa construção social, né? Tanto da família como da comunidade, como desse todo da luta, né? A luta pela terra foi o grande exemplo disso, da importância do grupo de mulheres existir, porque sempre, desde o início da luta até os dias atuais, as mulheres sempre são as guerreiras nas lutas, elas sempre fazem a frente em todas as repartições, elas sempre estão na frente para organizar, em defesa das causas sociais. Estando inserida nesses grupos de mulheres, a gente aprende muita coisa. Como foi o passado das mulheres, como são os dias atuais delas, no meio em que vivem, o trabalho que as mulheres desenvolvem. Para mim é muito importante, por isso que eu gosto de participar do grupo de mulheres. Então hoje elas fazem esse trabalho em conjunto, além de fazer o trabalho artesanal, elas discutem outros problemas que existem na comunidade, problemas que tem o acampamento, e várias outras coisas, sobre a própria política do assentamento, que é uma problematização muito grande. Se elas acharem que devem acontecer uma reunião para discutir um fato, elas discutem entre elas, no grupo onde elas estão, e elas puxam a reunião e fazem a reunião e, de fato, vem acontecer a concretização do que está sendo discutido. Né? Então, há muita importância. As mulheres hoje aqui no assentamento, elas que comandam. Os homens é que não sabem, mas é elas que comandam até na casa. Mulheres se organizaram através de horta, através de um trabalho coletivo, fazendo vassoura, fazendo uns trabalhos em louça, tudo se organizaram para poder ser uma força para lutar por um Brasil melhor. Isso foi o começo da luta, foi com as mulheres. Aí em Quixadá, no município de Quixadá, nós formamos a Associação das Mulheres. Aí nós tínhamos uma força, qualquer injustiça tivesse acontecendo, nós lutávamos para que acontecesse a justiça. Nós falávamos até ia a Quixadá para o fórum, nós levávamos nossas demandas, baixa assinada, reivindicando o melhor para nós. Nós tínhamos aquela coragem e nós era atendida. Por isso que eu digo, as mulheres têm que se reunir, só acontece essa nova sociedade, essa sociedade mais justa, com direitos iguais, direito à vida, paz, união,
se as mulheres se A organizarem. discussão de gênero hoje, dentro do setor de gênero e do MST, é de que ele só tem sentido se a gente faz a luta contra o capital e contra o patriarcado. Quer dizer, a gente, na nossa história organizativa das mulheres, a gente elevou esse patamar da discussão, que antes estava pautada só na participação, e que a gente teve muitos avanços, mas nós não paramos só aí, né? A gente quer fazer esse enfrentamento do modelo de sociedade para poder a gente avançar.